Oi gente, meu nome é Maírla e eu sou a criadora do Merida Art Design e pra mim o design importa e importa muito. Então eu quero ensinar design para as pessoas, eu quero explicar para as pessoas por que o design importa, mas principalmente como o design importa e como ele funciona. Então nesse vídeo eu estou trazendo alguns conceitos básicos e a gente vai falar sobre linhas e formas e o que elas representam e o que elas podem comunicar pra gente e como a gente aplica isso em projetos práticos, como isso funciona na prática. Esse conteúdo é útil para você que quer ser designer, que pensa em ser designer futuramente, e para você que é microempreendedor e precisa se virar em 50 e ter 300 profissões diferentes, inclusive a de design dos próprios posts que você publica nas suas redes sociais. Então, vai te ajudar, confia em mim e aproveita o vídeo. Talvez o seu designer esteja ficando ruim porque você não entende, você não tem o costume de trabalhar com alguns desses princípios que eu vou trazer, tá? O nosso cérebro, ele costuma fazer generalizações e associações para economizar energia. A gente está o tempo todo sendo exposto a muita informação, o tempo todo tem informação vindo de todo lugar. E o nosso cérebro ele precisa dar um jeito de compactar essas informações para que a gente consiga absorver o que é essencial, certo? O que é mais importante para a gente. Então ele faz generalizações. E as formas, essas formas aqui, elas podem simbolizar, né, e despertar sentimentos e ajudar a transmitir uma mensagem, ou atrapalhar a transmitir uma mensagem se elas forem usadas incorretamente. Formas geométricas nada mais são do que uma composição de várias linhas, né? Um quadrado são 4 linhas, um círculo, um triângulo, tudo isso são linhas. E a maneira como essas linhas se apresentam é muito importante para a gente compreender o funcionamento dessas formas, tá? A gente vai ter as linhas de 3 formas diferentes. Elas podem ser retas, elas podem vir em zigue-zague ou elas podem ser onduladas. Vamos começar pelas retas. As linhas retas, elas levam a gente de um ponto a outro, né? Elas vão transmitir ordem, clareza e objetividade. Por quê? Pensa numa linha reta. A gente está aqui, a gente está no ponto A e a gente precisa chegar no ponto B. O que a linha reta vai fazer? A gente começa aqui e vem para cá. Não tem caminho, não tem distração aqui, não tem distração aqui, a gente não para na padaria, a gente não faz nada, a gente vai do ponto A para o ponto B. É uma coisa objetiva, é uma coisa clara, é uma coisa ordenada. Então, a gente vai trabalhar com linhas retas quando a gente estiver trabalhando com segmentos que precisam de certa seriedade, de certa rigidez. E agora, trazendo um pouco mais para o design propriamente dito, profissões como advogado, por exemplo. Você dificilmente vai usar esse tipo de linguagem, dificilmente, tá? Nada disso é uma regra cravada em pedra. Dificilmente você vai usar esse tipo de linguagem. Normalmente, a advocacia, essas profissões mais rígidas, né, que são mais regras, que tem muitas normas, a gente vai usar esse tipo de linguagem aqui, porque é uma linguagem que casa com a prática da profissão, né? As linhas em zigue-zague também são linhas retas, né? Tem várias retinhas aqui. Mas elas têm esses cantinhos aqui que criam certas pontas. Então, normalmente, elas vão ser associadas a algo perigoso, a corte, que lembra muito a ponta de uma faca, né? A agressividade. Então, a gente vai usar esse tipo de linguagem quando a gente quiser chamar muita atenção, quando a gente quiser transmitir algo mais agressivo. Nos selinhos de promoção, por exemplo, você vai ver muito aquele tipo de forma, assim, sabe? Tem várias pontinhas assim, e aqui a porcentagem do desconto. Por quê? Porque isso aqui é uma linguagem agressiva. Isso aqui normalmente é usado em varejo, né, em empresas de comércio popular, né, que disputam muito por preço, que vendem coisas baratas, que querem chamar a atenção para algo que é barato. Dificilmente uma loja de luxo, por exemplo, você vai ver uma loja de luxo usando esse tipo de linguagem, né, com esse selo, porque a loja de luxo, ela não quer chamar atenção para o preço, ela quer chamar atenção para a qualidade do produto. Então, o preço é irrelevante. Aqui, a gente está chamando a atenção, a gente está sendo agressivo, tipo, ó, compra agora, pelo amor de Deus, que o desconto tá de 10%. Então, é uma linguagem agressiva. Se a gente está fazendo uma campanha de marketing, por exemplo, para uma marca de roupa que é voltada para adolescente,
que é a adolescência? Você para pra pensar, é uma fase da vida em que você tá quebrando padrões, que todas as regras te incomodam, que você quer quebrar tudo, que você quer questionar tudo, que você vai contra todas as regras. Então, esse tipo de linguagem também é muito comum e muito usado para quando a gente está falando com jovens, com adolescentes, né? A gente vai usar as linhas onduladas quando a gente quiser transmitir naturalidade, fluidez, né? As linhas onduladas, elas trazem essa noção de movimento, de leveza, leveza, tá, gente? Não sei escrever, mas aqui é leveza. Então aqui você já vai para um lugar mais de calma, de tranquilidade. Se você tem uma loja de roupa de surf, por exemplo, e não só porque são ondas e lembram as ondas do mar, mas porque são formas orgânicas. Quando a gente pensa no surf, eu tô falando de surf porque eu tenho um cliente do segmento de surf, tá? Quando você pensa em surf, você pensa em natureza, você pensa em tranquilidade, você pensa em calmaria, em algo orgânico, em algo natural. Então, esse tipo de linguagem visual, esse tipo de grafismo, casa muito bem com esse segmento. Agora, para falar de uma forma mais direcionada para o design, a gente vai trazer essa psicologia das formas aplicada, né, com um projeto que eu desenvolvi. O cliente ele tinha esse logotipo, certo? É um cliente de consultoria empresarial. Ele presta consultoria contábil e financeira a empresas para otimizar a contabilidade dessa empresa, fazer essa empresa lucrar mais. É um segmento, né? A gente está falando de finanças, a gente está falando de contabilidade. É um segmento que precisa de muita confiança, de muita seriedade. E para mim, isso aqui não transmite confiança. Isso aqui não transmite seriedade. Isso aqui, além de eu trabalhar muito na diagramação, quem é designer vai entender do que eu tô falando, que é muito difícil diagramar um logotipo assim, porque você tenta colocar ele centralizado, mas como tem esse negócio aqui, fica parecendo que ele tá mais à esquerda, que fica muito espaço. Enfim, é um horror diagramar esse tipo de logotipo. Além disso, né, tem essas coisas pontudas que não transmitem seriedade, não transmitem algo confiável, algo amigável. Então, eu trouxe essa proposta aqui para ele. Só explicando o conceito por cima para você, é que aqui seria uma barra de gráficos, né, ascendente, simbolizando as finanças da empresa. O cliente mencionou que era muito importante para ele que as iniciais dele, que eram as letras LH, tivessem presentes no logotipo, então eu mantive isso, economizando um pouco de espaço, deixando o L aqui e o H no espaço negativo. E como você pode perceber, é um logotipo bem reto, é um logotipo com retângulos, né? Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a gente precisava transmitir credibilidade, seriedade, e isso é perfeitamente transmitido através das formas retas. Só que, se você prestar atenção aqui, que eu vou dar um zoom rapidinho, os cantos do logotipo são arredondados, porque a gente também queria transmitir essa coisa mais amigável, essa coisa mais próxima, que isso não é um bicho de sete cabeças, né? A contabilidade, a parte financeira da empresa não precisava ser uma preocupação e que você poderia contar comigo, você pode me ver como um parceiro, né? O consultor empresarial é um parceiro, mas a gente precisa sempre buscar alinhar a linguagem de cada forma. Eu queria que o logotipo fosse reto. Se você presta atenção aqui, deixa eu só. Aqui a gente tem um retângulo, então é um logotipo bem quadrado, certo? Aqui a gente tem um quadrado. Então, já é um logotipo muito quadrado. Então, essa ideia da credibilidade, da seriedade, eu já estava conseguindo transmitir por essas formas e pelas barras, ó, que são vários retângulos. Só que agora eu precisava transmitir essa parte da amizade, do ser mais próximo. E aí eu fiz isso arredondando um pouco esses cantos, para não deixar o logotipo tão rígido, certo? Bom, e aqui a gente vai começar a falar dos quadrados propriamente ditos. Só para recapitular, mas tudo que a gente já falou sobre retas vai se aplicar aqui aos quadrados, né? Porque os quadrados são compostos
por linhas retas, né? E cantos pontiagudos, né? Eles vão transmitir firmeza, objetividade e seriedade, que era o que a gente estava falando, que foi usado no logotipo anterior. E eu trouxe o trabalho anterior para mostrar para vocês isso aplicado na prática, né? Que isso não são simplesmente teorias que a gente fica falando, quadrado representa isso, círculo representa isso. A gente usa isso de fato no exercício da profissão, tá? Aqui eu trouxe os personagens do Divertidamente, né, que é o filme da Pixar, porque tem esse personagem aqui que ele é praticamente um quadrado, né? Ele é um personagem ranzinza, ele é um personagem rígido, é um personagem a ser derrotado no sentido de argumentos. Então, sempre que eles querem fazer alguma coisa, ele é o cara que não concorda, né? Porque ele é o quadradão. E o Bob Esponja? O Bob Esponja, ele é de fato quadrado, porque ele é uma esponja, né? Esponjas são quadradas. Mas se você for ver aqui no detalhe, ele é onduladinho. E tem formas circulares nele todo. O olho dele é bem redondo. O olho dele não precisava ser tão redondo assim. Você acha que isso é por acaso? Isso não é por acaso. Então, eles precisavam transmitir essa proximidade do Bob Esponja, que ele é um cara bacana, que ele é um cara legal, que ele é um cara agradável, que ele não é um cara quadrado. As formas, e essa psicologia das formas, ela vai sempre estar alinhada com outra coisa, nunca vai ser uma coisa só. Então, é possível de você ver linhas retas ou linhas pontiagudas num projeto super amigável, mas aí a gente vai precisar balancear isso com outros elementos, tá? Tudo é contexto, tudo é como isso vai ser aplicado e aliado a quê. E aqui a gente está falando de círculos. Os círculos não têm início e também não têm fim, então eles vão representar eternidade, perfeição, são amigáveis. A gente gosta de círculos, faltou um tio aqui. A gente gosta de círculos. Círculos nos agrada, é uma forma bonita, é uma forma que o olho humano, por algum motivo, acha gostoso de ver, gosta de apreciar. Aqui eu trouxe um outro exemplo de personagens, são do filme Up, Altas Aventuras, da Pixar. Esse aqui é o Seu Frederiksen e esse aqui é o Russell. O Seu Frederiksen é um cara teimoso, ranzinza, rabugento, chato. Ele é um amor, mas ele é todas essas coisas também. E o Russell é um menininho super empolgado, feliz, divertido, e a gente gosta dele de cara. A gente olha pra ele e a gente pensa, meu Deus, eu amo essa criança, apesar dele ser um pouco irritante. E isso também tá colocado nas formas. Você pode ter certeza que a galera da Pixar que fez o design desses personagens pensou em tudo isso na hora de criar eles. E você pode prestar atenção nos personagens dos filmes que você for assistir futuramente, tá? E aqui, para falar dos triângulos, eu trouxe mais alguns personagens. Aqui a gente tem a rainha da Branca de Neve. Se você for ver a coroa toda cheia de pontas, né? Porque ela é a vilã. Então tem vários signos aqui no design dela que denunciam pra gente, olha aqui, ó, na roupa dela, que ela é a vilã. Aí você pensa, mas é uma coroa, a coroa tem pontas. Não, tem vários modelos de coroa, poderia ser qualquer outra coroa, mas é essa aqui, cheia de pontas. Aqui a gente tem o Hades, que tem a bochecha. Eu sempre quero falar queixo, meu Deus. Que tem a bochecha pontuda, que tem o cabelo aqui pontudo em forma de triângulo. O triângulo ele vai representar equilíbrio, direcionamento, elevação, superioridade, né? Então a gente tem o triângulo aqui na coroa representando todas essas coisas, representando superioridade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter alguns insights para o teu próximo projeto. Se você tiver alguma sugestão de melhora do vídeo ou de algum conteúdo, é só escrever aqui nos comentários ou falar comigo no Instagram. E é isso. Até a próxima.